boa tarde! Iniciando mais uma live de aquecimento para o nosso evento Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito. Se você ainda não se inscreveu, não sabe o que está acontecendo, corre na minha bio que tem um link lá. Só você clicar. É um evento completamente gratuito, tá? Maravilhoso, cheio de conhecimento, que você vai sair de lá muito mais capacitada. E vai acontecer do dia 3 de julho ao dia 9, tá bom? Boa tarde. Vou colocar as coisinhas aqui na cabide. Boa tarde, Karine, maravilhosa. Boa tarde. E aí, gente, muito friozinho por aí? Hoje nós vamos falar sobre modelagem. Muita gente corre, né, desse assunto. Boa tarde. Vou aguardar vocês entrarem. Boa tarde, boa tarde. Vou pegar um cabidezinho aqui. Opa. Aqui tá frio. Aqui também está, viu, gente? Tô com um monte de roupa aqui. Friosíssimo. Gente, fala pra mim, enquanto o pessoal vai entrando, quem já está aqui, toda nativa, o que vocês pensam sobre a modelagem na costura infantil? Porque a gente vai já falar sobre ela, sobre a nossa modelagem. Amo modelagem, depois que conheci, você entende que modelagem é vida. Ó, Karine é aluna da turma retrasada, né, Cá? Da turma retrasada. E já arrasa nas modelagens. Tudo é questão de técnica e prática, né, gente? Hoje a gente vai estar falando sobre as maiores inseguranças dentro da modelagem, porque você já vai ficar antenada, né, sobre isso e não vai deixar essa insegurança te parar, né? Por quê? Porque lá no nosso evento, nós vamos fazer modelagem. Sim, nós vamos fazer uma modelagem do zero, né? Ai, Mídia, eu nunca fiz nada. Vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer, tá? Porque eu vou estar lá te ensinando. Qualquer dúvida você vai perguntar. Vou tirar a sua dúvida, tá bom? Boa tarde. Com molde base, se pode fazer. Eu libero o PDF, ainda não sei fazer um molde. Olha, nós vamos aprender a fazer a modelagem de uma peça que a gente vai fazer na nossa semana, tá? Vou falar aqui sobre... Tem 3 coisas que compõem uma peça, né? Que eu sempre falo e ela é muito importante, né? Uma peça perfeita, que compõe... Deu uma travadinha, voltou? Aqui já voltou. O que compõe, né, uma peça perfeita, uma peça ali bem feita, né, com excelência. Aqui, ó. Vou até mostrar essa daqui que eu fiz ontem. Olha que coisinha linda, gente, essa peça. Toda embutida, né? Maravilhosa, certo? O que compõe uma peça dessa, né? O que eu preciso, Mídia, para fazer uma peça dessa? São 3 coisas que compõem ali a costura infantil. Modelagem, corte e costura. Costura bem feita, tá? Tem gente que ignora modelagem e vai direto para os outros 2 que sobram. Só que são, gente, processos que você vai precisar passar uma hora ou outra. Ah, pulei esse processo 1. É porque, normalmente, a gente não gosta de ouvir. A gente não quer saber dessa parte, né? Da parte trabalhosa, né? Que é o quê? Sentar e ter que estudar. Porque modelagem você tem que fazer isso, né? A gente quer pular primeiro para a parte já de costurar, né? Mas existe um processo.
E essas 3 coisinhas, elas fazem parte desse processo, né? Você não pode pular, que é o que a gente vai falar aqui hoje sobre a modelagem, que é o primeiro processo para fazer uma peça bem perfeita como essa. Diz pra mim, você acha que essa peça aqui, ó, se você vê ela em uma loja, já até coloquei o botãozinho desse lado, falta colocar do outro lado. Mas, ó, você vê uma peça dessa, bem feitinha, assim, você vai dizer que não foi comprada em uma loja, né? Foi comprada em uma loja. Você olha e fala assim, nossa, que loja que vende essas peças lindas, não é? Esse é o objetivo, a gente fazer peças que as pessoas olhem e falem realmente, nossa, que loja que você comprou, né? Que satisfação que dá, né, de você ouvir isso, uma pessoa falar da sua peça dessa forma, né? Então, assim, existem os 3 processos, a maioria das pessoas querem pular o processo e querem ir direto para a parte da costura. E é aí onde mora o erro. Por quê? Porque uma hora ou outra você vai ter que voltar e você vai ter perdido tempo, né? Porque chegando lá na frente, eu tenho alunas que pularam esse processo e hoje elas tiveram que voltar para poder aprender essa parte da modelagem, tá? E é nela que eu vou falar hoje. Então, não pule os 3 processos: modelagem, corte e costura. E esses 3 processos você vai ver lá no nosso evento. Por isso que eu tô falando, não deixe de participar. Esses 3 processos para fazer uma peça perfeita, uma peça com acabamento maravilhoso, você vai aprender lá no nosso evento, que é um evento que eu nomeei ele, né, como o desafio do zero ao acabamento perfeito, tá? Porque o que a gente mais quer é ter uma peça com esse acabamento, né? A gente vai, pega aqui, pega ali, vê uma coisa aqui, outra ali, mas no final das contas a gente quer um acabamento maravilhoso. Uma peça que a sua cliente olhe e enche os olhos. Uma peça que você mesma olhe e enche os olhos e fala assim, nossa, mas que linda, nem acredito que foi eu que fiz. Já aconteceu isso com você? De você olhar ali para uma roupa que você acabou de fazer e falar assim, eu nem acredito que foi eu que fiz, né? É o que a gente quer, né? Acabar ali aquela peça e falar isso, tá? Então, para ter essa peça, sim, você precisa passar por esses processos, tá? Porque senão, chegando lá na frente, você vai ter que retroceder um pouco para ter que aprender para poder chegar nela. Por que eu digo isso, gente? Porque toda peça que ela é linda ao se olhar, ela tem um bom caimento. E se ela tem um bom caimento é porque ela teve uma boa modelagem. De que adianta você comprar molde aqui, molde ali, mas você não sabe a procedência desse molde. Ou seja, você vai usar o seu tecido lindo, maravilhoso que você comprou, né? Vai fazer ali ele e no final das contas, fazer a peça e no final das contas, a peça não ficou lá aquelas coisas. Você vai achar que você que errou, vai querer desistir porque você vai se frustrar, né? Achar que você que não dá conta mesmo, você que não consegue mesmo. Mas na verdade, talvez era só na modelagem que você comprou o molde pronto e colocou lá para fazer e tinha alguma medida errada, mas como que você ia saber, né? Você não sabia modelar, você não sabia onde é que estava cada medida. Não tinha como você saber. Então, é por isso que eu bato na tecla, aprenda modelagem, porque a modelagem, né, é o primeiro passo que vai te fazer, né, alcançar ali uma peça com um caimento perfeito, um acabamento ali perfeito, tá? Como várias e várias peças que a gente olha. Hoje eu já faço de olhos fechados, ó. Outra jaquetinha aqui que eu fiz. Hoje eu já faço assim de olhos fechados, porque tem muito tempo. Aprendi o que tinha que aprender, né? Porque tem coisas que a gente fica enrolando, em modelagem é chato. Vou passar por essa, né? Não, tem coisas que a gente tem que aprender, então a gente vai lá e aprende. Melhor do que ficar empurrando com a barriga, né? A modelagem. Coloquei aqui algumas inseguranças dentro da modelagem. A primeira delas, eu vou já ler as dúvidas de vocês, tá, meninas? Vocês estão falando aqui. É só concluir essa parte. Vou citar aqui algumas inseguranças que provavelmente você que não modelou, nunca modelou, tá querendo modelar, deve ter. Né? Por que eu digo provavelmente você deve ter? Porque são inseguranças que eu tive, são inseguranças que eu ouço diariamente, tá? A primeira delas é sobre os cálculos,
MID é muito cálculo. Por isso que até hoje eu não sentei para poder aprender. Porque eu já pesquisei lá no YouTube e na hora que eu vi aquele negócio eu quis desistir. Porque, meu Deus, eu não sou boa com cálculo. É uma coisa difícil. Não sei se eu vou dar conta, né? Por isso que vai ter modelagem no nosso evento. Porque lá eu vou te ensinar a fazer uma modelagem de uma forma bem simplificada. Gente, quando eu digo simplificada, eu estou anulando número. Não, porque medidas existem números, certo? Mas eu vou te ensinar de uma forma clara, que é o que a gente precisa. A gente não quer aquela enrolação de um tanto de tira a medida daqui, soma tudo, multiplica. A gente não quer isso. A gente quer uma coisa mais clara, né, mais objetiva. E quem já tá aqui comigo há um tempo, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de praticidade. Eu gosto não gosto de coisa que vai tomar muito meu tempo, né? Então, quando eu comecei a parte da modelagem, eu aprendi da forma difícil, tá? A modelagem, que é aquela modelagem tradicional que a gente escuta, com um monte de cálculo. Eu aprendi dessa forma, né? Então, o que eu fiz? Ao longo dos anos, hoje tem mais ou menos 12 anos que eu costuro já. Eu comecei bem cedo, tá? Pra quem olha pra mim e fala assim, mas você parece ser tão novinha. Eu tenho 27 anos. Não é tão novinha assim, né, gente? Eu tenho 27 anos e eu comecei bem cedo, lá na minha adolescência mesmo. Então, assim, eu quebrei muita cabeça tentando aprender ou insistindo em uma técnica errada, né? Que é o que a gente vê, né? Às vezes não é nem a técnica errada, às vezes é uma técnica difícil, né? Ou às vezes você pegou de uma forma errada para colocar ali e você bate muito na tecla, né, daquilo, achando que é o certo, mas tudo bem você achar que é o certo porque você não conhece outra, né? E é por isso que eu vou te mostrar uma outra forma, que ela é bem mais simplificada, certo? Para você não desistir da modelagem, para você realmente passar por esse processo de forma mais leve e objetiva, né? Igual a Karine fala, a Karine é aluna. Ela pegou, gente, da turma da aluna, as meninas da Karine, né? As alunas da turma da Karine, em um mês, as meninas mandando chuvas de foto de modelagem. E eu fiquei tipo assim, gente, tá mais rápido do que eu imaginava a produção da modelagem das meninas. Então, por quê? Porque realmente foi muito claro para elas, né? Então, muito claro, elas sentaram, estudaram, né? Não me isenta o fato de você ter que sentar e estudar. Eu olhei a primeira vez, não entendi. Olha de novo. Eu não entendi. Olha de novo. Não entendi. Olha de novo, né? E é esse o processo. Então, assim, quando eu comecei a aprender, eu não tinha, na verdade, eu não sabia da existência, lá no meu início, eu não sabia da existência da modelagem. Hoje a gente fala e eu acho importante. Tem gente que nem cita modelagem, mas quando você vai fazer, existe a modelagem lá pra você fazer, mas você nem sabia. Então, é por isso que eu mesmo cito aqui a importância da modelagem e cito pra vocês que existe modelagem. Porque lá no meu início eu não sabia da existência dela, não sabia realmente. Sabe, eu achava que, tipo assim, usava roupa em cima ali do tecido pra cortar. Realmente, como eu era muito novinha, eu não tinha esse acesso à internet que hoje a gente tem essa facilidade. Pra mim, não existia modelagem, não passava na minha cabeça a existência de modelagem. Então, assim, eu só colocava um tecido em cima, uma roupa em cima do tecido e cortava. E, adivinha, dava errado, né? Lá no meu início, estraguei muito tecido. Por quê? Pela falta mesmo de instrução, de ensino, né? Não tinha ninguém me acompanhando, eu era muito nova, né? E aí, depois, né, ao longo do tempo, eu consegui um trabalho com um auxiliar, era no ateliê, né? Eu auxiliava ali a costureira principal. E foi aí que eu descobri a existência da modelagem, né? Foi lá que eu descobri. E eu aprendi muita coisa com ela, gente. E aí é por isso que hoje eu trago isso aqui pra vocês. Porque eu vi a importância de você ter uma mentora, digamos assim. Alguém que te guie, alguém que te fale da existência das coisas, né? Porque conhecimento, gente, ele te leva longe, tá? Muitas vezes a gente ignora isso, mas conhecimento ele te leva longe. A prática é importante. Mas se você não tiver conhecimento, não existe a prática. Você vai praticar o quê? Né? Se você não tem o conhecimento de nada. Então, assim, lá eu aprendi muita coisa da modelagem, né? O que era a modelagem, para que servia, muitas técnicas, só que era tradicional.
aquela modelagem difícil de muitos cálculos, que provavelmente você já pesquisou aí no YouTube, se deparou com ela e achou que não consegue. Porque ela é uma modelagem mais difícil mesmo, ela tem muitos cálculos, né? Porém, depois de ter esse primeiro acesso com a modelagem, eu fui fazendo da minha forma, né? Peguei ali aquele conhecimento e fui modificando de uma forma que fosse claro para mim, né? Porque por mais que eu tinha aquele conhecimento, para eu pôr em prática toda vez, era uma luta, né? Porque toda vez tinha que ficar calculando aquele tanto de trem, não era uma coisa que entrava, sabe? Então eu fui modificando de uma forma mais simplificada, uma forma que fosse ficar mais leve, né, para entender e mais rápido, porque eu gosto de coisa assim, ó, mais prática. E aí, por isso que eu falo que a modelagem hoje que eu ensino, ela é bem mais simplificada. Então, se você tem esse receio, né, essa insegurança com cálculo, não vai ser um problema para você. Você vai conseguir participar do nosso evento, você vai conseguir fazer, né, toda essa parte e eu vou estar lá te auxiliando, tá? Para você conseguir fazer. Uma outra insegurança que é muito recorrente, né, que a gente vê bastante, é sobre as medidas, né? Eu falei sobre os cálculos e existe as medidas, que a gente utiliza a medida para fazer os cálculos, né, digamos assim. Medida, gente, ela é algo muito certo, né? Não existe aquela questão de variação no sentido da fita. A gente vai usar a fita métrica, tá? Sabe fita métrica? Que a gente vai mede o corpo. Ai, se você, eu tô falando assim, meninas, é porque tem gente que tá iniciando agora e não teve contato. Mas a fita métrica, aquela fitinha molinha que tem vários números em que a gente usa pra medir. Tá? Você pode usar a que você tiver na sua casa. Então, aquela fita, ela é cheia de números e a gente vai usar aqueles números. Se você mediu e deu X, então é X. Não vai ter uma variação. Se X é X, é X. Certo? Então, se o número é 10, então é 10. Tá? É muito certa. Quando você usa ali aquela fita, ela é bem certinha, tá? E também eu vou passar pra vocês uma tabelazinha de medida pra gente estar fazendo a nossa peça. Depois eu vou estar mostrando a peça pra vocês, tá, menino? A gente vai fazer uma blusa linda na nossa semana. Uma blusa lindíssima, vocês vão amar. E aí, eu vou ensinar pra vocês como você vai pegar aquela medida que vai estar na tabela própria, se caso você não tiver uma criança aí. E se você tiver uma criança, você vai usar a fita métrica, tá? Pra medir a criança, eu vou ensinar, né? Você medir ela aí. Se não tiver, usa a tabela de medida, que já tá com as medidas lá, tudo certinho. É claro que eu sempre falo com vocês da variação de tamanho de criança. Como assim? O nosso país hoje, ele é muito misto, certo? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa pequena, né? Estatura. Sempre fui baixinha. Quando eu estudava, as meninas da minha idade eram bem mais altas que eu, certo? Então, eu tô falando isso porque às vezes tem mãe que não tem muita noção. E chega pra você e pede, a filha dela tem 10 anos. Aí pede, não, eu queria um vestido de 10 anos. Aí você vai na tabela e usa a medida de 10 anos. Porém, a filha dela usa 14, sabe? Então, tem essa variação. Ah, eu queria um tamanho de 8 anos. Mas a criança usa 10. Então, é importante você saber perguntar isso por causa dessa variação de tamanho, né? Seu filho tem 10 anos ou ele usa 10 anos, né? Porque normalmente a pessoa vai falar, não, ele tem 8, mas ele usa 10. Não, ele tem 6, mas ele usa 8, né? Porque tem essa diferença. Tirou isso, né? Tirou essas duvidazinhas com a pessoa que tá fazendo encomenda com você, os números ali é certo. Então, pegou a medida, isso não vai ser mais uma insegurança, porque a medida é medida, não tem aquela variação, né? Se você pegou o busto e ele é 50, o busto é 50, né? E aí você vai passar isso ali pro papel, que é uma outra insegurança, que muita gente tem dúvida, como eu vou passar isso pro papel, né? Meu Deus do céu, mas e se ficar errado? Como que eu sei que tá certo? É por isso que eu vou te orientar, né? Porque existe, sim, uma forma certa para você passar isso ali pro papel. Se você passa pro papel a medida certa, a medida tá corretinha, bem alinhada. Se você não sabe passar ela pro papel, vai sair o molde errado e você vai achar que foi as medidas. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra e muitas vezes você acha que o erro tá na medida ou no cálculo? Só que, na verdade, não.
Na verdade, era a forma que passou ali pro papel. Então, é tudo, ó, etapa por etapa. E você vai aprender, etapa por etapa, tá? E eu vou Gente, aproveitem para aprender esse processo que eu vou ensinar lá para vocês numa semana, para fazer a nossa peça. Porque quando você tenta fazer sem ajuda, ou tenta fazer da forma mais difícil, você imagina como é que é. Se eu tô ali auxiliando vocês, já para você que nunca teve contato com essa parte da modelagem, já vai, tipo, dar uma assustada. Opa, como é que eu faço isso? E se eu errar, tá? Mas eu queria falar com você para não deixar essa a pulguinha que fica, né? Mas se eu não conseguir? E se eu errar? Mas será que vai dar certo? Aquele medozinho, sabe? Não deixe se parar você não, porque sim, sempre vai existir, tá, gente? Tem que saber diferenciar. Não pode deixar esses receiozinhos de algo novo que você nunca fez atrapalhar achando que é algo que não, acho que realmente vou dar ouvido para isso, acho que eu não vou conseguir, tá? Porque tudo que é novo, que você vai ter contato pela primeira vez, vai ter o receio, tudo. Não significa que você tá fazendo da forma errada ali, tá? Então, eu achei muito importante trazer isso aqui para vocês, porque muita gente, né, não é que mente, mas omite essas partes que tem que ser falada. Existem 3 processos para você ter uma peça perfeita. A modelagem ela é uma delas. Existem essas inseguranças que eu citei aqui para vocês. As principais são: eu não sei calcular. É muito cálculo. Eu não sei pegar a medida. Essa partezinha da medida. E como que eu faço para passar pro papel? Eu tenho medo. Tá vendo? Citei aqui 3 inseguranças que são as mais comuns, né? Que acontece na hora que você vai ali modelar. E essas outras dúvidas de medo mesmo, mas é comum, né? Quem aí já começou e tá aqui online, que já iniciou, né, na parte da modelagem, a sua primeira impressão, pode falar. Que no iniciozinho, aquela primeira ali, você fica, será? Você entende? Mas é por isso que é importante você aprender de uma forma simples, né? É aquela comparação que eu sempre faço de uma criança que vai para a escola. É a mesma coisa com a gente quando tá começando uma coisa nova. Já pensou? Uma criança, 4 aninhos, 4 aninhos mais ou menos, né? Que começa, 3, 4, né? Que é alfabetização. Já pensou? Ela chega lá e ela se depara com a professora colocando um monte de cálculo lá nos quadros, sabe? Já botando para ela ler. Você acha que ela vai aprender? Você acha que ela vai conseguir, na verdade? Ela não consegue, sabe por quê? Porque não entra, tudo tem uma etapa, né? Cada coisinha tem que ser no seu tempo, certo? Então, assim, ela tá no iniciozinho dela, então ela tem que aprender que A é A, que B é B, que C é C, e aí, na sequência, fica A, B, C. Então, assim, ela tem que aprender isso. Se chegar e já dar um monte de cor pra ela ler, um monte de cálculo, ela realmente não vai aprender, porque ela tá começando a aprender aquilo. É tudo muito novo pra ela. Então, ela tem que saber que a existência de A é A, que A significa A. E é a mesma coisa aqui com a gente, quando a gente vai começar a aprender modelagem, né? Você primeiro tem que entender que modelagem é modelagem, para que serve modelagem, né? Tem que entender para que serve aquele cálculo ali, né? Que ele tem que existir. E já pensou? Você vai lá, tá nesse primeiro acesso à modelagem, aí você vai e aprende da forma tradicional. Eu acho extremamente difícil, gente. De uma pessoa que já aprendeu daquela forma, eu achei extremamente difícil. E olha, gente, que eu já tenho eu não tenho facilidade com cálculo, tá? Sou uma pessoa que não tem, nunca tive na escola, nunca tive, né? Imagina assim, né? Se eu realmente não tive, eu consegui aprender dessa forma mais simplificada, você também vai conseguir, tá? Ainda mais se você for melhor do que eu em cálculo, tá? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando agora. Ó, gente, é surreal, a modelagem é gratificante, modelar é mágico, libertador. É o primeiro contato, gente. Vocês não vão precisar se assustar, na verdade. Vai ter o sustinho, mas vocês não vão precisar se assustar. Vocês vão ver. Primeiro contato de vocês.
Ó, se você tá aqui e não se inscreveu ainda no nosso evento gratuito, tem um link na minha bio, corre lá, se inscreva, tá? E todos esses receios, essas inseguranças que eu citei aqui pra vocês, já vai sabendo que vai ser muito mais leve, tá? Não vai com aquele pesar de tipo assim, eu não sei se eu participo desse evento porque eu já tentei fazer modelagem e não consegui, tá? Já vai com a mente aberta, tá bom? Mas também eu não tô falando aqui que é tipo no piscar de olhos, tá? Já fique claro. Tô falando pra você ir com a mente aberta que vai ser muito mais simplificado do que seria se fosse da forma tradicional, tá? É só você de mente aberta, disposta a fazer e você vai conseguir, né? Já passar aí por essa etapa. A modelagem é uma etapa que tem que ser passada. Então, melhor ir de uma vez, você já faz com acompanhamento e pronto, né? Já aprende. Gente, quem que tá sonhando comigo aqui grávida? A Daiane. É sério, mulher? Ô, gente. Quem sabe, né, Dai? Daqui um tempinho. Ó. Mídia, não tô conseguindo fazer a minha inscrição no concurso. Não tá pra entrar no WhatsApp. Eu vou verificar pra ver se de repente o grupo já tá lotado. Mas até então eu tinha olhado, ainda não tava. Tá? Então depois você sai de novo, entra novamente, sai, fecha todas as páginas, porque de repente é só um bugzinho, né? Na internet. Você sai, entra de novo, se inscreve. Gente, vai ter um sorteio no final desse nosso evento, tá? Desse nosso do zero ao acabamento perfeito. Quem participar, ó, entra, não se esqueça de entrar na nossa comunidade do Facebook, tá? Para receber todas as listas de material, régua, tabela de medida, tá? Vou ver se a gente consegue liberar no grupo de WhatsApp, porque o pessoal tava falando que muitos não tinha grupo do Facebook, tá? Mas é importante que você entre, porque lá a gente vai estar fazendo a questão da contabilização, né, das pessoas que participaram para participar do sorteio, né? Como que você vai postar a foto da sua peça se você não tá na comunidade? Não tem como postar no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, entra nessa comunidade do Facebook para você participar. O sorteio, gente, vai ser R$150 em tecidos. Vai dar muito tecido, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas vai dar muito tecido e você vai escolher os tecidos. Como assim? As estampas, né? Aí, se você quiser que eu escolho para você também, tá? Mas só vai participar quem cumprir todas as etapas do nosso evento, né? Tá? Do nosso desafio. Aí você vai publicar, né? Acho que vão ser 3 ou 4 etapas. Aí você vai ter que concluir cada uma delas e postar na nossa comunidade. Aí no final, todas as pessoas que fizeram as etapas, a gente vai pôr na lista, vai sortear e a escolhida vai ganhar R$150 em tecidos. E, gente, aí na sua cidade o tecido pode ser caro e R$150 pode não dar nada. Mas no site em que eu vou comprar os tecidos, você vai conseguir comprar muita coisa, porque os tecidos são mais baratos, tá? Então vai chegar muitos tecidos aí pra você, tá? Então, assim, vai ser um desafio maravilhoso. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, tá? Fora o conhecimento que você vai aprender lá dentro mesmo. Ó, a Pri falando aqui, tem muita gente que já sabe costurar, mas não vai longe, porque não investe em conhecimento. Eu aprendi, gente, que conhecimento, ele te leva longe, viu? Porque se você não tem um conhecimento, não tem como você pôr em prática, né? Quanto mais... Mas é aquilo também, não adianta o conhecimento sem a prática. Conhecimento por conhecimento é só conhecimento, né? Não adianta você estudar e não pôr em prática. Não vai adiantar de nada, tá? Mesmo é aquela pessoa que lê um monte de livro, mas não bota nada em prática, tá? Conhecimento, prática, eles andam juntos, tá? Por isso que a gente ensina a teoria, a gente pega e ensina a prática também, que é muito importante, tá? E, gente, ó, a Karine falando, eu achei que ia depender de molde pronto. Depois que conheci a mídia, a sua técnica, eu só quero fazer a modelagem todo dia.
Eu também já tive a minha época de vício de modelagem. Gente, eu era viciada em fazer modelagem. Modelagem aqui, modelagem lá. Quero participar desse sorteio. Ai, gente, quem não mora no Brasil, é verdade. Mas não tem problema, ó, Jane falando, pena que não mora no Brasil. Mas não tem problema que você pode participar do evento em si. Você vai sair de lá cheio de conhecimento. Gente, só o conhecimento já bastaria. Porque é gratuito, você não vai pagar nada, vai sair de lá cheio de conhecimento pra pôr em prática. Certo? Aí quem mora aqui vai conseguir participar e concorrer, tá? Ô, gente, e essa loja que vocês vão ter acesso, vão escolher os tecidos, tem muita estampa linda, tá? Então vocês vão amar. Tá bom? Ó, sou mãe de 2, conto muito com você para aprender o acabamento perfeito para começar a ter uma renda. É só pôr em prática, pega todo o conhecimento e põe em prática, gente. Não tem erro. Pegou o conhecimento, pôs em prática, você vai conseguir, né? Claro, eu vou fazer minha parte, você vai fazer a sua e vai dar tudo certo. Tá bom? Vou participar de tudo, só não vou ganhar os tecidos lindos. Ai, Jane, que pena. Não tem problema não, mas já vai valer, tá? Gente, ó, beijão então pra vocês. Amanhã, 3h30 da tarde, estamos aqui novamente, tá bom? Não deixe de participar, porque aqui nós vamos estar sempre falando os conteúdos alinhados com o nosso evento, tá? Porque de repente você vai chegar lá, igual isso aqui que eu falei hoje na live, ela não vai ser falada lá na nossa semana. Por quê? Porque já foi falada hoje. Mas se você não participa dessas lives de aquecimento, você não vai saber. Você não vai saber a importância que tem a modelagem, né? Essa preparação, você vai chegar lá já de supetão, já pensou, de supetão, nossa, tem modelagem. Mas se você tivesse assistido, né, todas, visto aqui, ó, se você não tivesse visto, aí você ia chegar lá, realmente ia ser uma surpresa. Mas como você tá vendo, você já tá preparando, Gente, tudo que a gente vai aprender novo tem que preparar o psicológico, né? É assim que funciona. Tá bom? Então, gente, ó, beijão pra vocês. E até amanhã, 3h30 da tarde, espero vocês, tá? Beijos!